Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vocês estão animados para essa primeira aula? Essa primeira aula que modificará a sua vida. Gente, marquem essa data. 25 de setembro de 2020. Eu garanto a vocês, se vocês se comprometerem, assistirem essas 3 aulas completas, praticarem os exercícios e as técnicas, vocês irão mudar a vida de vocês. Eu falo por mim. Durante esse curso, falarei algumas coisas que aconteceram na minha vida que ninguém sabe. Ninguém, gente. Relativa à minha situação financeira. Vários anos eu estou praticando todas essas técnicas que eu passo aqui para vocês. E a minha vida mudou, teve uma transformação, tá, gente? Mas tudo depende de quem, gente? De você, porque a solução de tudo tá dentro de você, tá dentro de mim. Para começarmos esse curso com tudo, prestem atenção nesse texto. Eu achei esse texto perfeito para nós iniciarmos essa aula. E qual é o título da aula, gente? Nada e ninguém pode nos impedir. Vocês prestaram atenção? Nada no mundo, ninguém no mundo pode impedir você de realizar o seu desejo, que nesse momento é o quê? Modificar, melhorar a sua vida financeira, sair das dívidas, viver uma vida abundante, não ter que contar o dinheiro, né, gente? Que isso é muito chato, eu já passei por isso, passei vários apertos. Eu vou falar para vocês coisas inéditas que ninguém sabe e quero compartilhar isso com vocês. Agora vamos para o texto, prestem atenção. Nada pode nos impedir. Eu costumava sentir pena delas, olha ali. Coitada daquela plantinha, nascida na rachadura entre a parede e a calçada. Um lugar tão seco, tão apertado, tão áspero, lugar de planta é no jardim, no campo, na mata. Que azar ou burrice teimar em crescer na dureza do cimento e do asfalto. Aí ela não tem nenhuma chance. Daí a gente toma umas invertidas da vida. E no exercício permanente de maturidade, que é aceitar os desgostos e ainda rebrotar, entendi que essas plantas que desafiam as condições e as regras não são para a gente sentir pena, são para seguir o exemplo. Não era para a goiabeira ter pegado bem na quina do muro, pois mesmo indesejada, sem terra, dependendo só da chuva para matar a sede, a danada cresceu. Não tem nem 1 metro e já dá fruta, fora de época, ainda por cima. A orquídea ganhada de aniversário e abandonada à própria sorte depois de seca num vaso que se pensava morto, passou 1 ano no canto da varanda, sem rega nem adubo. E não é que está cheia de botões neste outono outra vez? Debaixo do piso do quintal, esconde-se um exército de revolucionárias esperando só uma chance de retomar o poder. Se saímos de férias por umas semanas, na volta já há musgos, matinhos, florzinhas e gramas miúdas, desabrochando entre todos os rejuntes. As plantas não são bobas como a gente, que fica esperando tudo acontecer conforme os planos, ou lamentando se eles não dão certo. Elas lidam com o que têm e fazem com isso o melhor que podem. Por exemplo, lá em Madagascar, de onde veio, o flamboyant cresce em campos abertos, sem vizinhos para brilhar sozinho. Pois calhou de aqui a semente brotar em um canteiro da calçada, num buraquinho de terra sem vergonha, cercado de concreto. Horas, não posso por isso. O flamboyant vira uma árvore maior que o poste, quebra o chão para fazer caber suas raízes, empurra o pedestre para o meio da rua e ainda debocha.
enchendo-se das flores cor de laranja mais vistosas do bairro. Andar por aí percebendo esses atos de desacato é inspirador. A rua e os quintais estão cheios deles. Plantinhas e plantonas que brotam onde não deviam, avançam além do espaço que têm, resistem à brutalidade humana e ainda cumprem sua missão de crescer e frutificar. Como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade em um poema famoso sobre esses pequenos milagres que deveriam nos surpreender mais. Uma flor nasceu na rua, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A resiliência botânica nos ensina que, independentemente do tamanho que temos, broto de mato ou árvore imensa, e das condições inóspitas que enfrentamos, podemos perseverar e não apenas sobreviver, como até florir. Olha só, gente, que texto maravilhoso! Esse texto foi escrito por Roberta Faria e ele foi tirado da revista Sorria. Eu achei esse texto perfeito para nós começarmos esse curso. Olhem aqui a imagem, gente. É uma parede de cimento nascendo a florzinha, né? Olha só o que ela fala. A flor, a gente não anda pela rua, gente. Até aqui, ó, na minha casa, às vezes, quando passa um tempo da poda, no rejunte nasce flor. Outro dia, como eu tenho essa trepadeira no muro, eu comecei a ver várias samambaias. Vocês acreditam? Eu até comentei com meu marido, nossa, como é que essa samambaia cresceu? Mas o quintal está repleto de samambaia, gente, que eu identifiquei pela folha. E olha só, gente, a plantinha sem recurso nenhum, sem água, sem adubo, ela cresce no meio do cimento. E você está esperando o que para mudar de vida? Isso serve para a gente como exemplo. Essas plantinhas que sem nada, através do poder delas, da natureza, elas emergem do meio do asfalto, do meio do cimento, e você reclamando da sua vida, que às vezes você tem uma casa, você tem comida, um abrigo, e você reclamando, chorando com depressão, deitado. Você quer mudar como a sua vida? Siga o exemplo da planta. Olha que texto maravilhoso. E vamos começar com o pé direito, gente. Prestem atenção nos exercícios. O poder está em você. Essas aulas, essas 3 aulas, eu vou ensinar muitas coisas para vocês. Vocês têm que ter paciência, perseverar, porque tudo na vida precisa, gente, de um comprometimento. Eu sempre falo isso nos vídeos, em várias playlists que eu fiz dos livros, que está salva no canal, as playlists de livros importantíssimos. Porque não basta ler, você tem que interpretar, você tem que absorver o que você aprendeu de bom e pôr em prática na sua vida. Vamos lá? Vamos começar com tudo? Então vamos lá, gente. Esse vídeo inicial eu quero fazer um básico, porque através da sua mente, da minha mente, que é dividida em consciente e subconsciente, você vai conseguir usando as técnicas, porque o poder está dentro de você. Você não vai precisar comprar nada, você não precisa de adubo nem de água, que nem a florzinha, porque vocês já estão aí. O poder e a solução está dentro de você. Então vamos lá. Primeiro, a nossa mente. Olhem essa foto aqui, eu achei muito interessante, gente. É uma pedra enorme que está dentro da água. A menina está puxando a parte de cima. Vocês viram que é um pedacinho a parte de cima? Eu quis colocar essa imagem para vocês, para mostrar o tamanho do nosso consciente e do nosso subconsciente, tá?
O consciente, ó, em cima, que ela está puxando com a corda, equivale a 5%, tá? Da nossa mente. Essa parte da pedra que está toda imersa na água equivale a 95%, que é o nosso subconsciente, tá? No final desse curso, essa garotinha vai ter que puxar com a corda esses 95%, porque a gente vai estar aprendendo técnicas para usar, porque o poder está nesses 95%, nessa pedra que está imersa dentro da água. Gente, fiz algumas anotações porque é muita coisa, então vamos lá. Olhem lá, 5%, mente consciente, chamada também de mente objetiva. O que é essa mente consciente, gente? É a nossa mente que percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos físicos. Ela aprende pela observação, pela experimentação e educação. Ela é a mente raciocinadora, tá bom? Agora essa mente aqui, ó, onde está o segredo de tudo, a subconsciente ou subjetiva, que equivale a 95% da nossa mente, que nós precisamos trabalhar esses 95% e estamos trabalhando agora nesse curso, no decorrer desse curso e no canal que eu ensino muitas técnicas para vocês, tá? A solução de todos os seus problemas está nessa mente, que é uma mente que percebe o mundo através da intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. Ela é inteligência quando a mente objetiva, suspende suas atividades, porque ela controla as funções do nosso corpo. E quando a mente objetiva ou a mente consciente suspende as atividades, gente? Quando nós vamos dormir, a mente consciente sai de cena e entra subconsciente, tá? E você perceba, quando você dorme, o seu corpo para? Não. Você continua a respirar, a digestão é feita, existem as trocas metabólicas que acontecem no período noturno. O seu corpo, ele continua funcionando e você dormindo. É a mente subconsciente que faz com que o seu corpo funcione. Primeiro temos que ter esse entendimento claro, tá, gente? Mente consciente, mente subconsciente. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Depois eu respondo com certeza, tá? Então vamos lá, gente. Nessa mente subconsciente estão todas as nossas memórias, estão todas as nossas crenças, que nós aprendemos, a maioria delas, no período da infância, através dos nossos familiares, os familiares mais chegados que conviveram com você. Você começa a ouvir boa parte dessas crenças e aprender no período da infância. E tudo que você aprende nesse período fica gravado nessa mente subconsciente, esses 95%, tá? E além de muitas outras crenças que você ouve até os dias de hoje, tá bom? Então, para iniciarmos este curso, nós vamos começar primeiro de tudo. Antes de eu ensinar alguma técnica para te ajudar nesse lado financeiro, você vai primeiro ter que limpar o lixo da sua mente subconsciente. Se você não limpar esse lixo, essas crenças limitantes, essa informação tóxica, nós não conseguimos reprogramar essa mente. Então, a primeira coisa, gente, é fazer o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma meditação havaiana de cura, que ela é constituída através de 4 frases. O Ho'oponopono, eu criei uma nova técnica que eu divulgo aqui no canal, das 35 repetições. Esta nova técnica, eu fiz a junção dos poderes energéticos do número 11 mais a neurociência, que estuda a nossa mente, a atenção plena, que equivale de 7 a 10 minutos. Tem alguns estudos que falam que são até 18 minutos. Então,
eu fiz a junção, tá? Nessas 35 repetições, porque são 35 repetições vezes 7 dias. Todos os dias, uma vez ao dia, você fará 35 repetições, tá bom? Porque 35 vezes 7 dá o resultado de 245, que 5 mais 4 mais 2 dá o resultado do número 11. Então, o que acontece, gente? Essas 35 repetições, realizadas sempre durante 7 dias, tentem fechar o ciclo com 7 dias, pode ser feita ininterruptamente, mas tome o cuidado de sempre completar o ciclo de 7 dias para você absorver a energia desse número 11. Porque o número 11 é um número de luz, de realização, e é um número que está ligado à nossa consciência cósmica, ou muitos chamam de consciência superior, ou divino, ou vida, ou universo, ou Deus. Então eu quis unir a energia do número 11 mais os poderes da neurociência, que através de 7 a 10 minutos, o áudio que eu disponibilizo aqui no canal tem mais de 7 minutos, um pouquinho mais que 7, porque eu dou essa explicação resumidamente antes das repetições. Você vai conseguir o foco, a atenção plena, tá bom? Porque, gente, foi apresentado para mim o Ho'oponopono através de uma amiga, através das 108 repetições. Só que eu comecei a sentir dificuldade, eu não tinha aquela atenção, aquele foco durante as 108 repetições. Então eu fiz alguns testes e estudos e criei esse novo método, que eu achei muito eficaz. Eu pratico todos os dias, gente. Já vai fazer 1 ano que eu pratico essa meditação havaiana. Eu ouço o áudio. Para mim, eu gosto mais, me identifico com áudio. Eu faço sempre de manhã. O importante, os momentos, gente, você fazer de manhã logo que acorda ou antes de dormir, porque são momentos em que você já está dando comando para o seu subconsciente, tá bom? E você vai ajudando. Primeiro de tudo, pratiquem esta meditação para começar a fazer a limpeza desse subconsciente, tá? Fazendo essa limpeza, vocês vão começar a ter insights, ideias criativas, vai começar a aparecer para vocês a solução para os seus problemas, sejam financeiros, sejam que tenham relação com o seu relacionamento humano, ou qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, começará essa mente, que é a parte da criatividade, das emoções, você vai começar a limpar esse lixo. Tem que fazer todos os dias, gente. O que eu falei do início, perseverar, tá bom? Se comprometer. Essa é a primeira dica. E eu já darei as próximas dicas para vocês. Gente, dando continuidade ao assunto, né? A meditação de cura Ho'oponopono, ela serve para limpar essas crenças limitantes que nós ouvimos referente ao dinheiro. A vida inteira, gente, eu ouvi que dinheiro é sujo, que dinheiro não cresce em árvore. Então isso nos bloqueia às vezes em determinada situação da nossa vida relacionada ao dinheiro. Eu vou falar aqui 4 frases para vocês relacionadas ao dinheiro. Eu tirei do site O Pensador, tá? São de pessoas famosas que falaram sobre o dinheiro. E depois eu vou fazer o relato para vocês do que aconteceu comigo. Primeira frase: eu gostaria de viver como um pobre, mas com muito dinheiro. Quem falou isso foi Pablo Picasso. Segundo, dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter, e quem tem está cheio de problemas por causa dele. Ayrton Senna, que falou esta frase. Terceira, o amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Sócrates. E a última frase: o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Machado de Assis. Relativo a essa última frase, gente, isso é a pura verdade. Você quer dinheiro para fazer o quê?
você tem que ter em mente o que você vai fazer se de repente você ganhar 1 milhão, 10 milhões de reais. Porque a pessoa que não sabe o que fazer com o dinheiro, se de repente ela tiver esse dinheiro disponível, aí é um pouquinho complicado. Então você tem que saber o que você quer fazer com esse dinheiro. Gente, e eu vou falar aqui um relato para vocês, né, referente a mim, que eu nunca falei, eu acho que isso para ninguém, referente à minha situação financeira, né, a minha vida financeira. Eu passei por alguns apertos também, né, como eu digo, as pedrinhas que surgem no caminho, porque eu a vida inteira ouvi essas frases, né, sobre dinheiro. Quando eu iniciei a minha vida profissional, que hoje, esse ano, completam 25 anos, são 10 a 11 anos, o início da minha vida profissional, que eu trabalhei em empresas privadas. E depois de 11 anos, contando com os trabalhos, assim, informais no início da carreira, depois dos 11 anos eu descobri o meu propósito de vida e comecei uma carreira do zero como empreendedora na área da beleza, que esse ano completam 14 anos. Eu sou especialista em estética e cosmetologia e tenho um espaço, que é esse espaço aqui onde eu estou fazendo os vídeos, onde eu trabalho. Eu tenho uma clientela muito abençoada, eu sou muito feliz com o que eu faço. E, gente, foi bem difícil para mim os 10, 11 primeiros anos, porque essa transição dos 10, 11 anos para empreendedorismo. Eu sempre tive um salário fixo, esses 10, 11 anos. E os últimos anos, 6 anos, eu trabalhei em um banco. Então eu era solteira, eu tinha um salário razoavelmente bom, muitos benefícios, participação nos lucros, e eu sempre fui uma pessoa muito organizada com as minhas contas. E no último ano, assim, nos últimos anos que eu estava no banco, eu estava completamente infeliz. Eu estava entrando em quase depressão, porque nunca foi muito o que eu quis. Eu tentei, assim, passar para outras áreas, que era o meu objetivo no banco, e não consegui. Mas, graças a Deus, no final, eu queria que o banco me mandasse embora, porque eu já tinha em mente entrar para essa área da estética, da beleza. E eu precisava do dinheiro, né, do meu fundo de garantia para eu poder investir nessa outra área. E graças a Deus deu tudo certo. A minha trajetória profissional, desde o início, eu sempre fui muito abençoada. Eu acho que graças aos ensinamentos da Seisho Noye, essa filosofia japonesa no qual eu fui criada desde criança, participando dos seminários, das palestras, porque a minha mãe, ela frequenta, né, desde solteira, a Seisho Noye. Então eu herdei muitas coisas dela, eu tenho muita positividade e muita gratidão. Então foi muito difícil os períodos que eu fiquei desempregada, tudo fluiu na minha vida, tirando esses últimos anos do banco que eu estava muito infeliz mesmo. Mas graças às práticas, né, deu tudo certo, eles me mandaram embora, eu peguei meus direitos, o meu fundo de garantia e eu investi nessa área, fui estudar muito, fazer muitos cursos, me especializei depois de 10 anos, fiz uma especialização que eu queria demais e graças a Deus eu sou uma pessoa muito feliz profissionalmente, pessoalmente. Então, gente, eu queria passar para vocês. Só que essa transição de emprego registrado para trabalhar para mim mesma não foi fácil. Eu, nos primeiros anos, fiquei endividada, porque eu tinha que investir na estética, né? Até você conseguir uma clientela leva cerca de uns 3, 4 anos. Então, eu fiquei muito endividada, porque eu não queria pedir dinheiro para ninguém. A minha reserva esgotou, eu investi muito dinheiro, aí toda vez que eu ficava apertada, eu pegava empréstimo.
Teve uma época, isso já uns 8 anos atrás, que eu consegui resolver a minha situação financeira. Eu não falava para ninguém, gente, porque eu acho, se aconteceu isso comigo, se eu tô nessa situação, a responsabilidade é minha, eu não quero pedir nada para ninguém. Então, a solução era empréstimo, Chegou um ano que eu tinha, eu acho que umas 4 prestações de empréstimo para pagar. Eu usava o cheque especial da minha conta, eu lembro que eu pagava quase R$ 300 somente de juros do cheque especial, fora as minhas despesas. Aí, com a autoanálise, através de mim mesma, da minha autoanálise, eu falei, dei um basta. Eu falei, não, eu tenho que resolver essa situação. Aí eu dei um basta, comecei a fechar a torneira, falar, não, tudo que entra vai ser para eu quitar, eu não quero mais ter empréstimo nenhum. Fechei a torneira, gente, comecei a pagar, fui liquidando os empréstimos, liquidei primeiro o banco que os juros era mais alto e nunca mais eu prometi a mim mesma que eu ia fazer empréstimos. E eu acredito, gente, que isso não veio simplesmente da transição dos 11 anos que eu trabalhei registrada com salário fixo para trabalhar por conta própria. Isso já vinha nos últimos anos do banco, porque eu estava infeliz, era um jeito de me compensar. Eu saía gastando, eu comprava coisas, roupas, sapato, eu tinha que comprar alguma coisa. Aquilo me aliviava, mas no fundo eu estava gerando um problema, uma bola de neve. Então já vinha desde a época do banco. Aí mudei de carreira, aí as coisas se complicaram até você se estabilizar. Então eu já passei por tudo isso, gente. E através do autoconhecimento, das práticas no qual eu fui criada, eu comecei a me dedicar mais, a me organizar e coloquei meta e objetivo. Tanto que hoje em dia eu tento pagar tudo à vista, eu não faço mais crediário nenhum e muito menos empréstimos. Então eu queria passar esse relato para vocês do que aconteceu comigo. E agora vamos continuar, tá? Uma das razões pelas quais muito não possuem mais dinheiro é que de alguma forma silenciosa ou abertamente eles o condenam. Referem-se ao dinheiro como lucro sujo ou acreditam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outra razão para não prosperarem é de um sentimento oculto e subconsciente de que há virtude na pobreza. Essa imagem pode estar relacionada à educação recebida na primeira infância, às crenças supersticiosas ou à equivocada interpretação das escrituras, tá? Isso aí eu já venho falado, né? A primeira educação, né, que acontece na infância, gente, isso fica tudo registrado no subconsciente e nós precisamos limpar através do Ho'oponopono. Esse cordão de contas, com 35 contas, que é o meu método novo. Quem não tem o cordão de contas, ouça o áudio ou escreva no papel do 1 ao 35 e vai fazendo essas 4 frases maravilhosas que têm um poder milagroso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Esse é o segredo para limpar essas crenças da nossa mente subconsciente. Vamos retomar aqui. Descarte imediatamente todas as superstições referentes ao dinheiro. Nunca o considere um mal ou algo sujo. Se fizer isso, o dinheiro criará asas e voará para bem longe. Lembrem-se, gente, de que você perde aquilo que você condena. O mal nasce da compreensão obscura do homem, de sua mente não iluminada, de sua falsa interpretação da vida e da má utilização da força divina. Sabemos que as forças e os elementos da natureza não têm qualquer maldade intrínseca. Tudo depende do uso que fazemos dele. E isso a gente pode dar o exemplo da água, gente.
A água é uma bênção, mas dependendo da forma que você a utiliza, ela pode se tornar perigosa, assim como o fogo, e assim também vale para o dinheiro, né? Então, gente, primeiramente façam essa meditação havaiana chamada Ho'oponopono. E agora eu vou falar para vocês mais duas coisas que precisam ser desbloqueadas para você reprogramar, para você utilizar as técnicas, tá? Essa primeira aula é muito importante. Vamos lá. A segunda coisa, o que que é, gente? Superar o medo. O medo, ele tem um lado bom, mas na maior parte ele nos bloqueia. Aqui no livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ele cita que nós nascemos apenas com dois medos: o medo de cair e o medo de ruídos. Os demais medos foram adquiridos, então livre-se deles. A resposta ao medo está na grande lei da substituição. Aqui ele dá um exercício poderoso, prestem atenção. O que quer que você tema tem solução na forma do seu desejo. Por exemplo, se você está doente, você deseja saúde. Se está na prisão do medo, você deseja o quê? Liberdade. Espere o bem, concentre-se no bem e saiba que a mente subconsciente sempre lhe dá a resposta. Então, esse é um exercício para você superar o medo, tá? A terceira coisa, gente, que bloqueia a sua vida em todos os sentidos, principalmente no setor financeiro, é a falta de perdão. Eu tirei aqui um exercício bem interessante também do livro O Poder do Subconsciente, prestem atenção. Método simples, eficaz para despertar em si mesmo o espírito de perdão. Esta técnica, se praticar, vai produzir maravilhas em sua vida. Tranquilize a mente, relaxe e solte-se. Pense em Deus e no amor dele por você e afirme o seguinte: total e livremente perdoo. Pense no nome da pessoa que te ofendeu. Absolvo-o mental e espiritualmente. Perdoo tudo ligado ao assunto em questão. Estou livre e ele está livre. E esse sentimento é maravilhoso. Esse é o dia em que concedo a anistia geral. Absolvo todos os que já me feriram e desejo a todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Faço isso livre, alegre e amorosamente. Sempre que pensar na pessoa ou pessoas que me magoaram, direi: eu o perdoei e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Estou livre e eles estão livres também. Então, gente, recapitulando, essa limpeza constituída por, número 1, meditação Ho'oponopono, número 2, perder o medo, superar o medo através da técnica da substituição, número 3, perdoar a tudo, a todos. Esse é o primeiro capítulo dessa jornada. Você tem que exercitar tudo e você estará pronto para a segunda aula, que terá muitas técnicas para você atrair definitivamente o dinheiro para a sua vida. Obrigada, beijo, até a aula 2, tchau!